Nesse vídeo eu vou te apresentar os parâmetros secretos das Soft Starters. Apesar de serem secretos, eu estou contando aqui para você porque eles são secretos para o usuário dos equipamentos aí que utilizam Soft Starter, né? Se você comprar uma máquina com uma Soft Starter, você como cliente não vai ter acesso aos parâmetros secretos, mas você como integrador, você como pessoa que vai industrializar a Soft Starter, vai colocar dentro do seu equipamento, você sim tem acesso aos parâmetros secretos e nesse vídeo eu vou falar sobre eles para você. Por isso eu já estou aqui com a Soft Starter ligada, inclusive, para poder não só explicar, mas demonstrar também o funcionamento desses parâmetros. E são apenas 3 parâmetros. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sino para receber as notificações e ficar por dentro aí de todas as novidades. Pessoal, rapidinho antes de falar dos parâmetros, eu quero falar em quais equipamentos eles se aplicam. Aqui no site da Brasiltec você vai encontrar todos os modelos e esses parâmetros secretos, eles são aplicados aqui desde o modelo de 16 amperes, que é o menor, até o modelo de 230 amperes, que é quase o último aqui, né? Tem 2 ainda maiores, de 264 e de 320, que utilizam algumas configurações um pouco diferentes, mas até 230 amperes, então, esses parâmetros secretos vão ser encontrados. Eu vou acessar aqui esses parâmetros, então, e como eles são secretos, você não vai encontrar na lista de parâmetros. Repara só, a lista de parâmetros ela vai até o F44 aqui nesse modelo. Dependendo da corrente da Soft Starter, esses números aqui podem mudar um pouquinho por conta dos parâmetros mudarem um pouquinho também, mas é pouquinha coisa e os parâmetros secretos eles são iguais aí para toda essa linha que eu mostrei para vocês. Então, aqui eu tenho até o F44. Eu vou sair aqui dessa lista e eu vou mostrar o caminho para encontrar os parâmetros secretos. Eles são secretos, não estão na lista geral. Aqui essa lista geral ela vai poder ser acessada pelo seu cliente também, por quem está utilizando a máquina em que você aplicou uma Soft Starter, né? Então, você vai no parâmetro Running OC Time. Esse parâmetro aqui, originalmente, a função dele é onde você programa o tempo de atraso para a Soft Starter desligar o motor em caso de sobrecarga quando o motor já está rodando. Então, imagina que você tem uma aplicação qualquer aí com Soft Starter, uma bomba, por exemplo, a bomba está lá rodando e por algum motivo deu algum problema lá que acabou sobrecarregando essa bomba. Então, depois de detectar uma sobrecarga, quanto tempo demora para efetivamente desligar o motor? Você consegue configurar aqui um tempo. Esse tempo é configurado nesse parâmetro e eu vou acessar aqui esse parâmetro. Ele é um parâmetro funcional, como qualquer outro, né? Aqui no caso de fábrica está vindo com 5 segundos, mas eu posso colocar qualquer outro valor. Mas escondido nesse parâmetro aqui, eu tenho uma espécie de portal secreto para os parâmetros secretos aí, né? Então eu vou digitar um número aqui, o código 5397. 5397. Eu vou digitar esse valor aqui e ao invés de confirmar aqui clicando no 7, eu vou segurar a seta para a direita aqui por cerca de 2 segundos. E aí eu volto para a lista de parâmetros. Veja só, voltei para a lista de parâmetros. Mas agora eu vou lá para o final da lista e repara que não acaba mais no F44. Agora eu tenho 3 parâmetros a mais. Tenho o FAC-PWD, Run Hour Limit e Starts Limit. O que significam esses 3 parâmetros aqui? São os 3 parâmetros secretos. FAC-PWD é Factory Password, que é a senha de fábrica, senha do fabricante. Então a gente vai definir uma senha aqui para poder liberar a Soft Starter caso nós tenhamos o limite ultrapassado nesses 2 parâmetros seguintes. Vou explicar os parâmetros seguintes, vai ficar mais claro também esse parâmetro anterior. Bom, o F46 aqui nesse caso é o limite de horas trabalhadas. Eu consigo definir um limite de horas para que acima desse limite, caso o motor fique ligado por mais tempo do que foi definido aqui, a Soft Starter bloqueia a novas partidas. Então vai bloquear o funcionamento do seu equipamento. Para que serve isso aqui? Normalmente para programar manutenção. Imagina que você tem uma máquina com alto valor agregado e essa máquina ela depende de algum filtro, depende de, sei lá, alguma peça que se desgasta e ela precisa ser trocada com alguma frequência para que não aconteça um problema mais grave, um problema mais catastrófico. Então, similar ao que acontece com uma correia dentada de um veículo, por exemplo. Se você a correia ela é baratinha, é fácil de trocar, só que se você não troca, eventualmente você pode ter um problema muito grave. Então, se é uma máquina que ela tem uma garantia grande e é uma máquina de alto valor agregado e depende de alguma manutenção,
você pode programar um limite de horas para que acima desse limite essa máquina pare de funcionar e você vá lá fazer essa manutenção. Não precisa ser utilizado para manutenção. Você pode ter um contrato, de repente, onde você fornece um equipamento por uma determinada quantidade de horas. Você pode ter, não necessariamente um contrato de aluguel, mas pode ser alguma outra negociação diferente também. O importante é isso ficar claro para o cliente também, até para não ser utilizado como obsolescência programada também, né? Não é o objetivo aqui obsolescência programada. O objetivo é realmente proteger, no caso de uma manutenção, ou firmar um contrato que seja cumprido de fato através do bloqueio do equipamento. Dá para liberar, eu vou mostrar depois como fazer. O seu cliente ele vai conseguir liberar isso também sem a sua visita necessariamente, mas você vai ficar sabendo que o limite de partidas ou de horas foi atingido. Partidas ou horas, porque eu falei aqui do parâmetro das horas, né, mas tem o limite de partidas também, que é o parâmetro seguinte. Então, nesse F47 aqui, ao invés de programar um limite de horas máximo, eu vou programar um limite máximo de partidas. E isso acontece porque, imagina um bitolador de madeira, por exemplo, tem um motor do avanço que vai fazer com que a serra ela se posicione no ponto correto para a bitola da madeira sair correta também. Então, esse motor é um motor que ele trabalha por pouquíssimas horas, mas ele dá várias partidas. Ele parte várias vezes para poder posicionar a serra no local correto, mas ele fica pouquíssimo tempo ligado. Então, o desgaste desse tipo de motor não vai se dar pela quantidade de horas, mas sim pela quantidade de partidas. Até porque a partida é o momento mais severo aí para a utilização de um motor, né? Você tem tranco mecânico, apesar que com a Soft Starter tem muito menos, né? Mas ainda assim você tem uma aceleração, tem mais corrente no motor também. Então a partida ela desgasta mais o motor e nesse tipo de motor que trabalha por pouco tempo, mas que dá várias partidas, você limitar o número de partidas é muito mais eficaz do que limitar o número de horas. Então, voltando para cá, nesse parâmetro eu limito a quantidade de partidas, no parâmetro anterior a quantidade de horas, e aqui eu defino a senha que vai ser usada pelo seu cliente para poder liberar o equipamento caso você deseje passar essa senha para ele, né? Imagina que você não está podendo fazer uma visita para o cliente para poder fazer a manutenção que foi programada, mas você também não quer passar os parâmetros secretos para ele. Então você passa somente essa senha, que depois vai ser alterada, né? E eu vou mostrar isso aqui, vai ficar mais claro. Antes, deixa eu só consultar o número de partidas que foi dado e o número de horas. Olha só, número de horas. Esse inversor, essa Soft Starter aqui, ela nunca foi utilizada de fato. Ela só está aqui sendo energizada eventualmente para poder fazer alguns testes, algumas demonstrações também. Então, ela não tem horas contabilizadas ainda. Mas partidas sim, imagina que tenha várias partidas já. Olha só, 77 partidas. Isso aqui é o número de partidas que a Soft Starter já deu ao longo da sua vida útil, né? Esse número de partidas, então, é o que eu vou utilizar aqui como base para poder limitar o número futuro de partidas que essa Soft Starter vai dar. Então, vamos lá. Vou colocar aqui que são... Eu já tenho 77, né? Eu vou colocar 80 partidas aqui, então, como limite de partidas. 7 para confirmar. Então, eu tenho um limite de 80 partidas até a Soft Starter bloquear. E eu vou definir uma senha também para eu poder passar para o cliente. Vai ser a senha, vou colocar um número aleatório aqui, vai ser 12. Então, dou um set aqui para confirmar. E agora um ESC para sair. Bom, defini uma senha e defini um número de partidas. Eu já tenho 77, né, se eu não me engano, já esqueci. Vou ligar através dessa boia aqui. Estou utilizando uma boia para poder dar partida na Soft Starter. Estou utilizando boia porque no vídeo do domingo, no domingo vai sair um vídeo onde eu vou falar dos parâmetros especiais aqui, das funções especiais para que a Soft Starter trabalhe com bomba. Então tem função especial para trabalhar com bomba, são 4 funções especiais e eu estou utilizando não só essa boia aqui, mas outros modelos de boia também para poder fazer essas demonstrações e explicações também do funcionamento. Então vou partir o motor uma vez, desliguei, liguei, desliguei, liguei, desliguei. Se eram 77 mesmo, conforme eu acho que eram, eu já bloqueei a Soft Starter, né? Já atingiu as 80, vamos tentar partir mais uma vez aqui. Olha só, falha interna. Falha interna, não consegui dar a partida. Ou seja, não consegui dar a partida, o cliente ele vai entrar em contato com você para falar que não está funcionando, e aí você já vai saber do que se trata
e programa a possível manutenção, ou cobra algum pagamento para liberar mais um contrato de aluguel, por exemplo. Enfim, você tem, dependendo da forma com que você usou esses parâmetros, você vai agir agora, né, sabendo de que esse limite foi atingido. Bom, se eu não estou conseguindo visitar o cliente, eu preciso liberar para ele não ficar sem a máquina, para não ficar na mão. Então, o que eu vou fazer? Lembra que a senha é 12, né? Então, vou dar um set aqui. Vou acessar o parâmetro chamado FAC-PARA. Nessa Soft Starter aqui é o F42, mas talvez em outro modelo aí pode ser que esse parâmetro seja F43, F44. Enfim, aqui F42, FAC-PARA. O nome é sempre o mesmo, FAC-PARA. Vou acessar esse parâmetro e aqui eu vou colocar a senha que eu tinha definido lá nos parâmetros secretos, né? Então eu dou um set aqui para confirmar. Voltei aqui. Olha só, agora eu vou conseguir partir normalmente de novo. Ó. Desliguei, parti, desliguei, parti, desliguei. Então eu consigo utilizar normalmente, desde que a senha que está configurada aqui no FAC-PARA, a senha que está aqui no FAC-PARA tem que ser correspondente à senha lá dos parâmetros secretos. Então, apesar de o cliente estar conseguindo utilizar novamente agora, você já tem conhecimento de que ele atingiu o limite e agora você pode programar uma manutenção daqui uma semana, por exemplo, e aí você muda a senha que foi configurada lá nos parâmetros secretos para que o cliente não possa voltar a acessar na próxima vez que isso acontecer, ele obrigatoriamente vai ter que falar com você novamente. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo, espero ter te ajudado. Se você gostou, deixa o seu like, para você é de graça, mas para mim é o que permite continuar gravando conteúdo aqui para o canal. E se inscreve também, ativa o sino de notificações para ficar por dentro das novidades. No domingo vai ter vídeo falando sobre as funções especiais para utilização com bomba.